Como eu vou fazer a introdução da série, eu quero fazer um panoramazinho. Não vou, de repente, falar todos os pontos, né? De repente, alguns outros irmãos vão querer abordar isso. Mas é importante a gente entender um pouco do contexto em que Paulo escreve essa carta. Mas antes de fazer esse panorama, eu queria ler a nossa porção de hoje. Tá? 1 Coríntios, capítulo 1, a gente vai ler hoje do verso 1 até o verso 9. Então vou te dar uns segundinhos aí para você achar. Todo mundo achou, irmão? A maioria hoje tá com digital, né? Quem achou diz amém. Quem não achou diz vigia. Vigia. Acho que todo mundo achou, né? Então vamos lá, gente. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então vamos lá, para a gente ter uma noçãozinha do contexto dessa carta aqui. Paulo planta a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária, por volta ali do ano 52 a 55. Ele faz isso depois de sair de Atenas. E ele sai de Atenas assim um pouco triste, porque ele talvez tivesse uma expectativa de algo maior do Senhor. Mas ele vai para Corinto, ele planta essa igreja e ele recebe do Senhor uma palavra para ele insistir, mesmo mediante alguma perseguição ou objeção, porque o Senhor tinha um povo para ser salvo naquela cidade. E Paulo fica em Corinto 1 ano e meio. Não era característico de Paulo ficar tanto tempo em um lugar plantando uma igreja. Mas em Corinto ele passa esse tempo mais longo assim, né? E ele acaba se hospedando com Priscila e Áquila, que era um casal de judeus que tinham sido expulsos por Cláudio, né? Da região que eles estavam. E aí, por causa do ofício deles, que era igual, de construtor de tendas, eles acabam morando juntos. E como a gente falou na terça-feira, para quem estava no estudo, a gente acabou abordando um pontinho dessa questão de 1 Coríntios não ser de fato 1 Coríntios. E aí eu tinha até tirado isso do meu esboço, mas como a gente falou, eu fui lá e recoloquei. Então, quando a gente fala da interação de Paulo com os coríntios, a gente precisa assim, ter uma noçãozinha de que Paulo faz umas 3 visitas a eles. Pelo menos isso é o que a gente tem noção. Que é quando a igreja é fundada, que é uma visita penosa, que a maioria dos teólogos vão chamar, que é quando questionam a autoridade de Paulo como apóstolo. E ele faz uma 3ª visita depois de já ter enviado a 2ª carta, que no caso a gente vai ver é a 4ª carta aos Coríntios. Então, o que a gente entende como 1ª e 2ª Coríntios, na verdade, seria 2ª e 4ª Coríntios, né? Porque a 1ª carta é essa anterior a essa 1ª Coríntios, que é até uma carta que ele fala para os irmãos não participarem de questões imorais. A 2ª carta é essa que a gente tem no cânon como 1 Coríntios. A 3ª carta é uma carta que a gente vai chamar de carta severa, que é uma carta que Paulo está sendo pesado. E a 4ª carta é o que a gente tem de 2 Coríntios. Então, para contexto aí nosso, 1ª e 2ª Coríntios, se a gente fosse elencar de forma objetiva, seria 2ª e 4ª Coríntios. Mas essa 1ª e 3ª acabou sendo perdida. Então, a gente não tem de fato o conteúdo máximo dela ali, por isso também não faz parte do cânon. E aí, quando a gente fala de Corinto,
a gente precisa entender qual é a motivação de Paulo para plantar uma igreja ali. Ele simplesmente não chega, olha assim, aqui é um espaço legal, tem um terreno legal, vou plantar uma igreja aqui. Não. E aí a gente precisa entender todo o contexto da cidade e o que era favorável para uma plantação de uma igreja naquele local. O primeiro ponto que a gente pode destacar é a posição geográfica. Corinto ele era uma cidade de muito fácil acesso. E era até um caminho de rota comercial. Então, por exemplo, quando alguém saía de Roma e queria ir para o Oriente, eles passavam por Corinto. Então, Corinto tinha muito essa questão de comércio, de negócio, e tinha a questão também de prostituição cultural. Em Corinto a gente vai encontrar, ou na época encontrava, o templo de Afrodite, que é a deusa do amor dos gregos. Então, além de comércio, além de visitas, tinha essa questão de prostituição cultural, né? E Corinto também ela sediava os Jogos Istmicos, que na época só perdia para os Jogos Olímpicos. Então era uma espécie de competição que tinha seus esportes, mas também tinha competições intelectuais. E como os coríntios adoravam uma questão de filosofia, de expor intelecto, era muito forte essa questão também na região de Corinto. A segunda questão, segundo ponto assim, para Paulo plantar uma igreja, é que Corinto nessa época era uma cidade nova. Então essa é uma razão histórica. Corinto havia sido destruída no ano 146 a.C. Mas aí no ano 46 a.C., ela é reconstruída. Então, na época que Paulo planta a igreja, a cidade tinha mais ou menos uns 100 anos, 110 anos no máximo. E para uma civilização antiga, 110 anos é quase que nada. Se a gente for ver no dia de hoje, falando um pouquinho aí do nosso tempo, se você for perguntar para um chinês o que para ele é curto prazo, ele vai falar assim, para mim curto prazo é de 5 a 10 anos. E um longo prazo para um chinês é de 100 até 500 anos. Então, a gente hoje traça os nossos planos assim, não, eu quero a curto prazo fazer tal coisa. O nosso curto prazo é o quê? 1 ano. O nosso longo prazo é o quê? 10 anos. Então, daqui a 10 anos eu quero estar formado, quero estar casado, quero estar com os meus filhos, com o meu carro, tudo. Só que para a época, 100 anos era coisa novíssima. Então Paulo vê nessa situação uma excelente oportunidade de plantar uma igreja, porque ali ainda havia aquele pensamento ainda de pecado e de imoralidade, embora houvesse, ainda não era uma questão muito enraizada, como numa cidade que já tivesse ali seus 300, 400, 1000 anos. 100 anos, então, era uma excelente oportunidade para se plantar uma igreja naquele lugar. Daria ainda, obviamente estou fazendo aqui uma parte à graça de Deus, mas daria para aquele povo ainda conseguir compreender o contexto da pregação. O terceiro motivo que a gente pode destacar é um motivo moral. E aí a gente vai falar sobre essa questão de prostituição. Corinto tinha essa questão da prostituição no templo de Afrodite, mas não era só isso. Em Corinto tinha uma estátua de Apolo, que era o deus da beleza dos gregos. E essa estátua de Apolo era uma indução aos jovens, principalmente aos homens, ao homossexualismo. Então eles tinham como aquela estátua um padrão de beleza e um padrão de relacionamento entre homens. E aí Paulo olha isso e fala assim, cara, a graça de Deus precisa afetar esse lugar. Eles eram imorais tanto na questão da homossexualidade e eram imorais tanto na questão da prostituição. A maioria dos estudiosos vai trabalhar com o ponto de que no templo de Afrodite, mais ou menos 1000 mulheres se prostituíam cultualmente. Alguns vão trabalhar com o número de 10.000 mulheres. Então, a prostituição era tanta que os homens chegavam de navio para fazer os seus comércios, e aí eles aproveitavam e ofereciam o seu culto com forma de sexo, forma de prostituição. Isso durante o dia. À noite, à tardinha para a noite, o que essas mulheres faziam? Desciam para a cidade, porque o templo de Afrodite ficava no ponto mais alto da cidade. Elas desciam para a parte ali mais portuária e se relacionavam em forma de negócio mesmo, como prática de vida, vamos dizer assim, igual a gente vê muito hoje no Rio de Janeiro, principalmente a gente tem aí a Vila Mimosa. Então elas tinham durante o dia essa prática de prostituição cultural e durante a noite era uma prática de prostituição por conta de, vamos dizer assim, do trabalho, do ofício delas.
Então, prostituição era uma coisa que tinha a torto e a direito na cidade de Corinto. Então, a gente vê a prostituição, a gente vê a homossexualidade. E a gente pode também tratar aqui que quando Paulo escreve aos Romanos de Corinto. E o que Paulo fala lá em Romanos 1? Falando da depravação do homem. E ele vai dando várias características. É como se Paulo tivesse abrindo a janela da casa dele, escrevendo e relatando tudo aquilo que ele estava vendo. E aí, se você depois quiser ir lá em Romanos 1, você vai ver as atribuições que Paulo dá a esses homens que estão separados da graça do Senhor. E a quarta razão para Paulo plantar uma igreja em Corinto é a razão espiritual. Corinto era uma cidade politeísta, adorava vários deuses, mas não havia propagação da verdade e do evangelho verdadeiro de Deus. Então ele vê ali uma excelente oportunidade de plantar uma igreja e de pregar o evangelho do Senhor ao povo que estava perdido em seus pecados e delitos. Amém? E aí, como eu já falei, o Senhor fala para Paulo, e a gente tem esse registro lá em Atos 18, de 9 a 11, para ele não desistir nem esmurecer, porque o Senhor tinha, como ele diz, tenho muito povo nessa cidade. Então o Senhor, de fato, tinha um propósito para a cidade de Corinto e para aquele povo naquele lugar. E uma ponte para a pregação do evangelho em Corinto foi justamente uma sinagoga. Então Paulo usa essa questão da sinagoga para conseguir, a partir dali, pregar o evangelho de Cristo. Amém? Então, quando a gente vai falar sobre ocasião e propósito dessa carta de Paulo aos Coríntios, dessa primeira carta, Paulo escreve basicamente para resolver problemas, para responder questões que para os coríntios eram questões difíceis ou que eles estavam andando em desacordo com a palavra de Deus. Tem um teólogo, Peter Wagner, que ele chega a dizer que a carta aos coríntios não deveria nem ser pregada ou ensinada versículo a versículo ou capítulo a capítulo. Deveria ser pregado problema a problema, de tanto problema que a gente vai encontrar na igreja de Corinto. E aí, para a gente detalhar alguns probleminhas, eu vou só elencar aqui, obviamente eu não vou tratar deles hoje, mas só para a gente ter uma noção. Só eu consegui elencar aqui 7 problemas. Primeiro, divisões na igreja. Paulo vai tratar isso ali entre o capítulo 1 e o capítulo 4. E Paulo trata que divisões na igreja é sintoma de infantilidade espiritual e de carnalidade. A gente vai tratar, esse vai ser o primeiro problema, mas a gente vai tratar a partir da semana que vem. Segundo problema, imoralidade sexual e falta de disciplina para essa imoralidade. Então a gente vai ver que tinha homem se deitando com a sua madrasta e a igreja não intervia com uma situação enfática ali para resolver esse problema. Mais à frente, eles vão tratar esse problema, é até o caso de entregar o irmão a Satanás e depois ele retorna à comunhão dos santos. Mas a gente vai tratar isso com calma. Terceiro problema, litígio entre irmãos. Os irmãos estavam brigando entre si e levando as suas causas a tribunais civis gentios. Os problemas entre os irmãos não estavam sendo sanados dentro da própria comunidade. Estava sendo exposto e levado para tribunais gentios, para homens destituídos da graça resolverem o problema deles. E Paulo vai combater isso também. Quarto problema, que era uma dúvida dos coríntios, questões acerca de casamento. E aí Paulo vai tratar isso no capítulo 7 e a gente vai tratar com calma, mas era algo que para ele gerava muita dúvida e causava muito problema na relação deles. Outro problema, liberdade cristã. Um mau uso da liberdade em Cristo, na igreja e como indivíduos. Paulo vai tratar isso do capítulo 8 até o capítulo 10. Desordem nas reuniões. Cada um fazia o que queria, do jeito que queria, na hora que queria, da forma que queria. E Paulo vai abordar falando que não é do jeito que a gente quer, mas existe uma ordem específica para o culto. E aí o último problema que eu elenquei é que um grupo negava a ressurreição dos mortos. E aí Paulo vai tratar isso lá no capítulo 15, e a gente vai ver isso lá, de repente para setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Mas só de início aqui, olha quantos problemas Paulo tem que tratar na igreja de Corinto.
embora fosse uma igreja cheia de dons, e Paulo vai falar que eles foram agraciados com todos os dons, e todos aqui significa todos, era uma igreja extremamente carnal e imatura. Eu acho que o título de maturidade espiritual para essa série caiu perfeitamente. Porque ao mesmo tempo que essa carta ela se dirige de forma pontual aos coríntios, naquela época, ela é extremamente pontual para os nossos dias. Porque a gente consegue enxergar alguns desses problemas aqui de forma muito fácil nas igrejas do Rio, do Brasil, do mundo. Mas o que Paulo vai chamar a atenção aos coríntios, primeiramente, não é para uma correção, mas é para lembrar eles de quem eles são. Para que eles foram chamados, por que eles foram chamados, por quem eles foram chamados. E aí a gente vê que a igreja de Corinto estava com problema, era uma igreja problemática, porque as características da cidade, ou as características do mundo, tinham adentrado na igreja. A igreja estava assimilando o espírito da época. E aí vamos tratar isso um pouquinho melhor. A gente pode definir, num primeiro ponto, que o espírito de intelectualidade invadiu a igreja. E por que um espírito de intelectualidade? Eu falei que os coríntios eles tinham muito essa questão de filosofia. E era hobby dos coríntios ir para as praças e para as ruas, ficar filosofando, ficar expondo as suas ideias e atraindo discípulos. E justamente o primeiro problema que Paulo vai tratar é a divisão na igreja por conta de quê? Por conta de facções, por conta de partidos, vamos dizer assim, partidos políticos. E aí um vai falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo vai tratar, não tem que ter essa divisão. Acaso Paulo é alguém maior que Apolo, Apolo é alguém maior que Pedro? Não, todos somos de Cristo. Mas não significa que o partido de Cristo era o partido correto. Talvez fosse o pior partido da época, mas isso a gente vai tratar mais à frente. Mas a gente vê como essa questão intelectual de ter a sua preferência pelos seus pregadores e mestres preferidos causava divisão na igreja. Algo que era para complementar o ensino e para aumentar a graça do Senhor por conta de porções de graça que Deus libera sobre cada irmão, estava causando divisão na igreja de Corinto, por conta da imaturidade dos irmãos. O segundo ponto é a imoralidade. E aí a gente vê que uma frouxidão moral entrou na igreja, a ponto de aquilo que era extremamente errado, como um homem se deitar com a sua madrasta, passava batido sem correção. O terceiro ponto era o egoísmo pessoal. A cidade de Corinto, ela era uma cidade que ela era muito egoísta. As pessoas sempre achavam que o que era para elas, assim, o principal era para elas. Não importa o meu próximo, não importa o meu amigo, o meu irmão, o meu familiar, o meu vizinho, o que importa sou eu. E aí isso adentra na igreja e a gente vai ver como isso impacta na questão de que os irmãos estavam processando uns aos outros. Ninguém queria sofrer um dano, todo mundo só queria ser beneficiado. E às vezes a gente enxerga isso, e infelizmente a gente enxerga isso na igreja. Porque a gente quer ser beneficiado como se a gente tivesse direito a alguma coisa. E a gente já falou aqui muitas vezes, a gente não tem direito a nada. Pelo contrário, o que a gente tinha direito, que era ir para o inferno, Jesus foi e pagou a dívida. Então, às vezes, o que a gente passa assim, como bobeira, é sintoma de egoísmo no nosso coração. E isso estava impactando a igreja de Corinto. E aí, como igreja, eu estava até separando aqui uma frase, né? A gente é convocado a renunciar a esse espírito da época. Porque nós somos chamados para algo muito maior e muito mais sublime. O nosso egoísmo precisa não existir em face do amor que Deus manda a gente ter com o nosso irmão, com o nosso próximo. Então, toda vez que a gente caminha com falta de amor, a gente está num caminho de egoísmo,
que a gente visa o nosso próprio interesse e não o do meu próximo, não o do meu irmão. O que importa sou eu quero ser satisfeito. E aí a gente está caminhando contra a ordenança do Senhor, de amar uns aos outros. Então qual era, se a gente pudesse definir assim, qual era o problema nesse contexto aqui da carta aos Coríntios? Os crentes de Corinto, os irmãos de Corinto, eles eram carnais e haviam sido influenciados pelos costumes da cidade. Eles estavam deixando o espírito da cidade invadir a igreja e basicamente ditar as regras de como as coisas iam ser. E como que a gente pode aplicar essa questão do problema nos nossos dias? Muitas igrejas e muitas comunidades e muitos irmãos estão assimilando o espírito da época. Estão trazendo para o contexto de comunidade um espírito que não é de Deus. Um espírito de contenda, de facção, de divisão, de egoísmo, de imoralidade. Esse nunca foi o chamado de Deus para a sua igreja. Essa nunca foi a vocação dos eleitos do Senhor. E aí eu estava lembrando do nosso estudo do livro do Duarte, Verdadeira Comunhão, né? E aí ele usou um termo que isso marcou a minha mente. Que ele usou uma palavrinha só, ele falou mortificação. E talvez esse espírito do mundo esteja invadindo as igrejas porque não está havendo mortificação. E o que Paulo fala aos Romanos lá, capítulo 12, versículo 2? Quem lembra aí? Sacrifício vivo a Deus. Dá para a gente abrir aí, Romanos 12, 2, rapidinho? Dois não, vamos no 1 aqui. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou o vosso culto autêntico. Então, o que estava faltando para os irmãos de Corinto e o que está faltando para muitos de nós hoje? Mortificação. Porque sem a mortificação eu sempre vou lutar por algo que eu acho que é o meu direito. E aí eu esqueço qual é o meu dever, que é o dever de amar o meu irmão, que é de amar o meu próximo, que é não desejar contenda entre os meus irmãos, mas justamente o contrário, preservar pela unidade do Espírito, igual Paulo fala aos Efésios. E antes de Paulo, como eu falei, tratar desses problemas, ele quer lembrar os coríntios de quem eles são. E isso precisa ser algo marcante na nossa mente. Antes da gente tratar os problemas da igreja numa forma geral, nós precisamos entender quem nós somos. E nós somos igreja. E o que é igreja? É um povo separado. É um povo que Deus separa exclusivamente para Ele. E às vezes a falta de compreensão ou esquecimento desse detalhe extremamente importante leva a gente para um caminho de imoralidade, de divisão, onde a gente esquece que nós temos o Espírito de Deus e a gente começa a assimilar o Espírito do mundo. Porque no dia a dia, as facilidades, elas aliciam a gente, elas seduzem a gente. A imoralidade alicia a gente. O egoísmo alicia a gente. Por que você precisa fazer aquilo pelo irmão? Não precisa, pensa em você primeiro. E aí vamos para a exposição de fato. Do verso 1 ao verso 3, Paulo faz uma saudação. E ele começa dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Então Paulo, como de costume, faz a sua saudação e ele já começa, como a maioria das vezes, ou todas as vezes, defendendo a sua autoridade apostólica. Não é um problema muito específico dessa primeira carta aos Coríntios, essa defesa do apostolado pela parte de Paulo. Mas a gente vai ver na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, que Paulo vai tratar mais enfaticamente dessa defesa do seu apostolado. Ou seja, embora não fosse um problema que ele trate tanto assim na primeira carta, já havia um pensamento disseminado contra a autoridade apostólica de Paulo. Então ele começa falando assim, eu sou apóstolo, mas eu não sou por escolha de homens, eu sou por escolha de Deus. E eu tenho autoridade dada por Deus para falar essas coisas. Então ele já começa a sua
marteladazinha de leve. Como eu falei, ele não vai tratar muito isso na primeira carta, vai tratar mais na segunda, mas o que ele quer deixar claro é: eu tenho autoridade para o que eu vou falar. E ele está junto com Sóstenes. Sóstenes era um companheiro de viagem de Paulo e que provavelmente é o mesmo Sóstenes que aparece lá em Atos 18 como chefe da sinagoga. A gente não pode confirmar, mas pelo nome, pelo contexto ali de andar junto com Paulo, provavelmente era ele. Verso 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então a primeira frase que Paulo fala aqui, nesse versículo, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo quer justamente que eles se lembrem disso, que eles são igreja de Deus plantada em Corinto. Eles não são um povo a esmo, um grupo deslocado e que está residindo em Corinto. Não, eles são igreja do Senhor plantada na cidade de Corinto. E como igreja do Senhor, nós precisamos nos lembrar dos nossos privilégios, mas das nossas responsabilidades. Nós somos um povo escolhido para representar o Senhor. E Efésios 1, queria que se desse, vamos abrir aí, hoje eu estou com algumas referências, mas eu estava lendo esse texto ontem e eu decidi compartilhar. Efésios 1, versículo 3 e 4, Paulo fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa palavra elegeu, no versículo 4 de Efésios 1, no grego ela é eklegomai. E eklegomai significa uma pessoa que foi escolhida para um ofício, para uma função, para um trabalho, mas ela também é escolhida para receber os seus favores. E às vezes a gente trata essa questão de eleito, de escolhido, de separado, como alguém que só merece os benefícios, mas que não tem uma responsabilidade. E Paulo fala: vocês são igreja de Deus em Corinto, mas como igreja vocês têm uma responsabilidade. E ele vai seguindo aqui no verso 4 de Efésios 1, para sermos santos e irrepreensíveis. Então o chamado da igreja é justamente para isso: ser santo, ser irrepreensível diante de uma sociedade corrompida. A gente viu lá na exposição de Tito como um presbítero deve ser, e Paulo vai tratar ali 2 vezes, deve ser irrepreensível. Só que a gente precisa lembrar que Paulo não está falando assim: ó, escolhe alguém e aí você ensina ele até que ele tenha todas essas características. Não, Paulo já está mandando Tito escolher alguém que já tinha uma característica de ser irrepreensível. Então essa questão de ser irrepreensível não é inerente a um líder, é inerente a todo cristão. Todo cristão precisa ser santo e irrepreensível. Amém, gente? Ou vocês estão dormindo? Não, tá não? Hoje eu estou falando mais baixinho que minha voz está ruim. Eu nunca falo alto, né? Não falo. Eu tento, gente, mas eu não consigo. Eu não consigo. Hoje eu estou falando baixinho, né? Brincadeira, né? E aí só nessa primeira frase aqui, a igreja de Deus em Corinto, a gente consegue enxergar 2 entidades. A primeira entidade é a igreja e a segunda entidade é a cidade de Corinto. E aí eu até anotei aqui: a igreja de Deus é uma comunidade de pessoas que compartilham a vida de Deus, estão sobre a vontade governante de Deus e cooperam na obra de Deus. A cidade de Corinto ignorava a vida de Deus, era governada pela obstinação e antagônica aos propósitos de Deus. A igreja de Deus é um grupo de pessoas que foram chamados do resto da humanidade para um propósito especial. A cidade de Corinto ignorava o Deus verdadeiro. Era uma cidade individualista e egocêntrica. A cidade estava indo na direção oposta à direção que Deus havia chamado a igreja para seguir.
Então, como igreja, nós somos chamados a caminhar numa direção oposta que o mundo anda. Se o mundo estiver caminhando para lá, a gente não pode olhar e falar assim, eu vou nesse barco também. Não tem problema, eu sou eleito, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí as pessoas vão nessa ideia e embarcam numa vida de imoralidade, de pecado, de imundícia, vão se aprofundando na depravação, até chegar uma hora que ela fala assim, gente, como é que eu consegui ir tão fundo assim? Talvez seja porque essas pessoas nunca foram salvas ou de algum modo esqueceram a sua real vocação. Nós somos chamados a caminhar numa direção oposta que o mundo anda. Porque o mundo nada tem de Deus. Mas o Senhor nos chamou e nos dá o seu Espírito. O Senhor nos chama e o preço que Ele paga para nos resgatar não é um preço barato. Não foi uma coisinha bobinha que Ele dá em troca dos seus eleitos. Ele dá a vida do seu filho, que Ele tinha de mais precioso. E o filho, quando está para partir, ele fala assim, olha, eu vou, eu sei que vocês vão ficar tristes, mas fica calmo, eu vou, mas vem algo melhor. Então o que é da parte do Senhor sempre foi, sempre vai ser melhor do que o mundo tem para oferecer. E a igreja não pode esquecer disso. Mas parece que a gente esquece isso. Porque na sutileza dos dias, quando a gente vive uma vida de crente domingueiro, a segunda-feira já rouba tudo aquilo que o domingo depositou na gente. E a gente tem falado aqui constantemente que o Senhor está nos chamando para ser pessoas diferentes em todas as nossas vocações, como marido, como pai, como esposa, como mãe, como funcionários, como patrões, como motoristas no trânsito. Em toda a nossa esfera de vida nós somos chamados a representar o Senhor. E não só quando a gente está aqui sentado, ouvindo ou cantando louvor ao Senhor. E Paulo vai falar de santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Parece que Paulo está sendo um pouco redundante nisso, mas não. Ele está falando de santificação posicional e santificação processual. Santificados em Cristo Jesus fala a respeito da obra que Deus já fez, nos separando para estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. Nós somos separados do restante do mundo, graças a Deus. Mas a santificação processual, que ele vai falar chamados para ser santos, é justamente viver uma vida de santidade, mesmo em meio a um mundo imoral. Engraçado como algumas coisas conectam o que a gente tem falado recentemente, né? Coincidência, né? Parece que Deus está alertando a sua igreja assim, vivam um tempo de santidade radical. Não como se santidade nunca fosse uma coisa exigida por Deus ao longo da história. Mas parece que o Espírito está enfatizando isso nesses dias. Vivam um tempo de santidade radical. Se a gente tiver que optar entre assistir a nossa série e ler a Bíblia, ler um livro, assistir um estudo, se a gente de fato quiser ser radical, a gente vai abandonar o nosso egoísmo e vai mergulhar em Deus. Porque às vezes a gente chega no final do dia e fala assim, caramba, não deu tempo de ler a Bíblia. Caramba, não deu tempo de orar. Mas o Instagram está em dia. A série está em dia. O filme está em dia. Tá vendo como é sutil? Às vezes o diabo, eu não estou nem falando de diabo aqui, meu Deus, mas eu vou ter que botar ele na conversa. Às vezes as pessoas acham, mas é rapidinho, tá? Às vezes as pessoas acham que o diabo ele vai se apresentar, eu sou o capiroto, que não sei o quê. Não, cara, é tudo muito sutil. É distrações, é um momentinho assim que a gente deixa de priorizar para Deus. Eu não estou falando de você orar 5 segundos, 10 segundos, não. Estou falando de rotina, estou falando de prioridade. Às vezes a gente prioriza uma série, às vezes a gente prioriza trocar conversa com um amigo, prioriza qualquer coisa que seja e esquece do Senhor no nosso dia. E aí quando a gente lembra do Senhor já é sábado à noite. Caramba, amanhã tem culto.
Caramba, amanhã tem sala de oração. Caramba, amanhã tem estudo. Mas cadê a nossa preparação? Cadê a nossa devoção ao Senhor nas 24 horas do nosso dia? Porque uma coisa é certa. Quando a gente chega em casa e fala assim, caramba, não deu tempo de ler a Bíblia. Ah, mas eu estou muito cansado, vou dormir. Mas se o seu celular der aquele apitinho, plim, você vai abrir a mensagem. Se algum amigo falar assim, cara, vem comer aqui um x-tudo comigo, eu pago. Você vai. Aleluia, né? Aleluia. A gente vai. Mas quando a gente fala assim, caramba, não deu tempo de ler. Ah, mas já perdi hoje mesmo, amanhã eu leio. E aí eu vou te contar uma coisa, amanhã você não vai ler. Aí você fala assim, não, vou deixar para depois de amanhã, que aí eu leio a porção dos 2 dias que eu dei mole. Aí adivinha? Você não vai ler. E se você ler, no 4º dia você não vai ler de novo. Porque o seu foco e a sua prioridade não é o Senhor. O seu estilo de vida não é um estilo de vida santificado, separado ao Senhor. E aí isso vai refletir nas nossas vidas, isso vai refletir nas nossas ações, isso vai refletir no nosso dia a dia. Então Paulo está falando, vocês são santos, vivam como santos. Vivam como pessoas separadas, vivam como pessoas dedicadas ao Senhor. Se a gente quer crescer em maturidade espiritual, a gente vai precisar ser radical, cara. E a gente precisa entender, o Léo sempre fala isso, radical é diferente de extremista. Nós precisamos ser radicais, ser intencionais. Ser pessoas de verdade, dedicadas ao Senhor e ao conhecimento da sua vontade. Amém? Verso 3, ele vai encerrar a sua saudação. Bem costumeiro, ele fala que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Graça e paz, como ele sempre fala. Ele usa o termo grego charis para graça e paz ele usa shalom, né? Aquela paz plena, a paz perfeita. E essa paz só é mediante a nós por causa da graça de Deus. Se nós temos paz com Deus e paz com os nossos irmãos, com os nossos próximos, é porque a graça de Deus veio sobre nós. E a graça de Deus não é uma graça barata. Ela não é uma graça qualquer. Ela é uma graça que ela precisa nos impulsionar a uma vida de santidade, a uma vida radical. E é incrível como Paulo, embora às vezes a gente leia e parece que ele está sendo um pouco desconexo, ele nunca é. Ele sempre é intencional naquilo que ele está escrevendo ou falando. Então Paulo quer lembrar os coríntios de quem eles são, de quem eles foram chamados. E para os nossos dias a gente precisa lembrar disso, todos os dias. Quem nós somos e a que nós fomos chamados. E Paulo vai seguir a sua fala com uma ação de graças, e ele vai usar aí do verso 4 até o verso 7 para essa ação de graças. E ele agradece ao Senhor pelo que já foi liberado sobre os coríntios. Nós precisamos ter em mente isso também. Algo que já foi liberado sobre nós. Efésios 1 de novo, Paulo agradece ao Senhor pelas bênçãos que já foram liberadas sobre nós. Bênçãos do Espírito. A gente corre atrás de bênçãos materiais o tempo todo. A gente corre atrás de uma vida financeiramente confortável. A gente corre atrás de um relacionamento estável. A gente corre atrás de uma casa própria. A gente corre atrás de uma graduação, de uma faculdade, de um curso, seja lá o que for. Mas o que a gente de fato precisa, Deus já liberou sobre nós. O que de fato a gente precisa, Deus já fez por nós, por intermédio de Jesus na cruz. E ele fala, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Paulo agradece ao Senhor por essa graça que é a própria salvação. Paulo não está falando aqui de um benefício, de um dom específico, mas está falando da salvação em Cristo Jesus. Embora eles vivessem no meio de um povo imoral, embora eles vivessem numa cidade altamente imoral, com índices de prostituição extremamente elevados, Deus decide levantar um povo naquele lugar. E ele agradece pela salvação que é liberada sobre aqueles irmãos naquele lugar.
Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Eles foram enriquecidos em palavra e conhecimento. Não havia falta de palavra na igreja de Corinto. Não havia falta de ensinamento, não havia falta de conhecimento da parte de Deus. Paulo vai falar sobre esse testemunho de Cristo tem sido confirmado. Paulo está falando aqui de uma ação do Espírito Santo no meio da igreja de Corinto. A ação do Espírito Santo através de dons, através de milagres, ou seja, havia porções do Senhor sobre a igreja naquele lugar. A questão que causa essa divisão é a carnalidade deles. É a falta de maturidade daqueles irmãos. Porque da parte de Deus, Deus cumpriu. O que era para ser liberado da parte de Deus, Deus liberou. E a gente precisa entender isso também. O que é para ser liberado da parte de Deus, Deus já liberou e Deus vai liberar naquilo que está nas suas promessas. Ele é fiel. A questão é que nós aqui não somos fiéis. E o Senhor nos chama a fidelidade. O Senhor chama o seu povo a uma vida de fidelidade a Ele. De gratidão, de reverência, de devoção ao que Ele já fez. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguarda a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema da igreja de Corinto não era a falta de ferramenta. Eles tinham uma maleta de ferramenta completa. Como eu falei, todos os dons aqui, é exatamente todos os dons. Não significa que cada irmão tinha todos os dons, mas na igreja de Corinto tinha todos os dons descritos. Não faltava nada. Mas o problema é que eles não sabiam agir de forma correspondente a isso. A graça do Senhor que havia sido liberada. E às vezes, e não só corrigir às vezes não, isso acontece no nosso meio. A gente não consegue corresponder a essa graça que é liberada em nosso meio. E para os dias de hoje, o Senhor tem desejado liberar dons à sua igreja. Mas o Senhor não vai dar a chave de um carro na mão de uma criança. Deus não é um pai irresponsável. Deus não é um marido ruim. Deus não é um louco. Ele quer liberar os dons sobre a sua igreja. E nós precisamos buscar isso com zelo, com responsabilidade, com intencionalidade. Mas o Senhor deseja uma igreja madura. Porque embora os irmãos de Corinto tivessem todos os dons, pudessem operar todos os serviços do Espírito, no sentido dos dons, eles eram carnais. Os dons na mão daqueles irmãos não estava sendo o ponto principal da ação de Deus ali. Embora eles tivessem todos os dons que a gente conhece, o Senhor está falando a eles, olha, não adianta ter isso. Precisa ter maturidade, precisa ter responsabilidade, precisa deixar uma vida de criança, uma vida de infantilidade. Paulo vai falar disso melhor no capítulo 3. Assim, olha, eu quero falar com vocês como espirituais, mas não dá, vocês são carnais ainda. Eu quero falar a vocês como pessoas maduras, mas vocês são crianças. Se nós queremos ser uma igreja dotada de dons, fluente nos dons, nós precisamos amadurecer. Amadurecer em Cristo. Amadurecer no conhecimento do Senhor, no entendimento da sua vontade, do seu desejo. É fácil a gente olhar para a igreja de Corinto e acusar os irmãos. Tá vendo? Um bando de vacilão. Mas será que se Paulo tivesse hoje aqui, essa comunidade não poderia ser a nossa? Ou poderia ser a igreja do Rio ou a igreja do Brasil? Onde muitos estão fugindo da responsabilidade, buscando entender o seu chamado em Deus, porque ele deseja uma posição de privilégio dentro do corpo, e não entender que ele foi chamado a uma vida de santidade. Muitos hoje em dia querem entender, Deus, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? O que é que eu tenho que fazer? Fácil, estar diante do Senhor, viver uma vida santa e irrepreensível. Esse é o nosso chamado.
Quando a gente fala de chamado, e 1 Coríntios a gente consegue entender isso bem fácil já no capítulo 1, Paulo expõe aqui um chamado triplo do cristão. Paulo fala que nós somos chamados à santidade, no verso 2. Paulo fala que nós somos chamados à comunhão com o Filho, no verso 9. E dos versos 26 a 29 do capítulo 1, ele fala que nós somos chamados para a glória de Deus, a render glória a Deus. Só que o nosso egoísmo tem mostrado para nós que a nossa busca de chamado é só uma busca de reconhecimento ou de notoriedade. E aí isso está só revelando o nosso egoísmo. Está só revelando a nossa falta de maturidade. Para que você quer ser alguém relevante? Porque isso glorifica a Deus? Ou porque isso te faz uma pessoa mais exposta midiaticamente? E isso vai provar que o nosso coração não está diante do Senhor. Porque se a gente colocar o nosso coração diante do Senhor e se nós nos expormos a quem Ele é, a revelação dEle, a verdade é que nós vamos ser transformados e nós vamos ser mais parecidos com Ele. E Jesus, o próprio Deus, não usou a prerrogativa de ser Deus, mas se esvazia. E vem ao mundo como homem. Ele não foi egoísta, mas nós muitas vezes somos. E por que nós somos? Porque nós esquecemos de quem nós somos de fato, que é a igreja do Senhor. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Está todo mundo mais ou menos, né? Eu falo assim, parece que eu estou brigando, né? Mas eu não estou, gente. É em amor. Parece que eu estou assim, gente, não sei o que é, mano. É em amor. Principalmente com o Davi, né? Porque... E Paulo começa a falar assim, faz essa introduçãozinha da carta, porque Paulo ama os coríntios. Embora eles não estivessem enxergando essa característica de igreja de Deus plantada numa cidade imoral, Paulo enxerga isso, por causa da ótica do Espírito. E ele fala assim, olha, é como se ele estivesse falando assim, olha, eu vou ser mais pesado com vocês, mas o que eu quero que vocês entendam a princípio é quem vocês são, antes de entender o que vocês têm que fazer. Porque quando a gente só quer entender o que a gente tem que fazer e não quem nós somos bons ativistas religiosos. Quando a gente só quer entender qual o dom que eu tenho que operar, qual o meu ministério que eu tenho que ter, qual a minha vocação e o meu chamado, a verdade é que a gente só quer aparecer. E nós precisamos ser esvaziados disso. Nós precisamos nos santificar, estar diante do Senhor, em devoção, viver uma vida piedosa. Porque nós somos um povo chamado para um caminho diferente do mundo. Eu tinha até anotado um negócio aqui, mas vou deixar passar agora. Verso 8 e 9, Paulo vai fazer um voto. E ele fala aos coríntios, ele também os confirmará até o fim. Ele os confirmou como igreja, com a atuação do Espírito em milagre e dons, e ele vai confirmar a sua igreja até o fim. Para que vocês vivam de qualquer maneira? Não. Para que vocês sejam irrepreensíveis. Um cristão genuíno, ele precisa entender que andar de qualquer maneira não corresponde à graça que é liberada sobre ele. Um cristão genuíno precisa entender que viver de qualquer maneira não corresponde a uma vida de santidade a qual nós somos chamados. E Paulo acaba fazendo quase que uma mini exposição aqui das doutrinas da graça, né? Porque ele fala sobre eleição, sobre graça irresistível e sobre perseverança dos santos. Para quem gosta aí das doutrinas da graça, fica esse ponto aí. E essa confirmação da sua igreja até o fim não se dá porque a igreja é boa em alguma coisa ou sabe fazer alguma coisa, mas por conta do caráter fiel de Deus. Ele diz no verso 9, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então Paulo tratou com os coríntios falando assim, olha, não precisa andar igual o mundo anda.
Não andem, vocês não devem andar igual o mundo anda. Vocês foram chamados para algo maior, algo diferente. E para terminar, eu acho que esse algo mais sublime a qual nós somos chamados é a comunhão com o Filho. E como eu disse, Paulo não coloca nada por acaso na sua forma de se expressar, e ele fala de uma comunhão com o Filho que parece que é antagônico à divisão que existe na igreja. Olha, nós somos chamados para união com o Filho, não para divisão entre os irmãos. Nós somos chamados para ser um com Deus, para estar à mesa com o Filho, para ceiar com Ele, para celebrar com Ele. Não chamado para processar uns aos outros, não chamado para sermos divididos, escolhendo as nossas preferências. O amor que Paulo tem por esses irmãos faz com que ele gaste esses 9 primeiros versículos aqui, relembrando quem eles são. Depois ele vai descer a marreta. E a gente aqui também não vai poupar esforços. Mas o que Paulo faz é em amor. A igreja de Deus não pode ser tratada como qualquer coisa. A igreja de Deus não pode ser tratada como qualquer instituição no mundo. Jesus está doido para casar. Mas Jesus não é um pedófilo. Essa frase às vezes é pesada, né? Jesus não vai voltar para casar com uma criança. Jesus não vai voltar para casar com uma noiva imatura. Jesus não vai voltar para se casar com uma noiva que não entende o seu papel. Jesus vai voltar para casar com uma noiva madura, adornada, com vestes brancas, santa e irrepreensível. Então, o que parece que o Senhor tem comunicado a nós nesse dia? Vida de santidade. Vida de busca e santidade. E essa busca não se dá somente porque nós queremos ser alguma coisa ou ter alguma coisa. Mas é uma busca em gratidão ao que Deus já fez por nós. E às vezes a gente parece que esquece um pouco, deixa na gaveta a obra de Jesus. Se nós somos chamados à santidade, se nós somos um povo exclusivo de Deus, um povo retirado do mundo, num sentido espiritual, expiatório, é por causa da graça de Deus. Deus não escolhe poupar o seu filho, mas às vezes a gente escolhe poupar o nosso tempo. Jesus não volta para uma noiva imatura. Então Ele nos dá a oportunidade de amadurecer. Ele nos dá a oportunidade de corresponder ao que o Espírito tem comunicado. Só que a gente permanece inerte só se a gente quiser. O Senhor tem liberado graça e revelação sobre lugares onde a gente talvez nem imaginasse há uns anos atrás que estaria tendo hoje. Um homem de branco tem se apresentado a mulheres muçulmanas que são esposas de líderes de mesquitas muçulmanas. O Senhor tem se apresentado em lugares escuros da terra, e não só em países onde há perseguição, mas a gente tem relatos de mulheres em zonas de prostituição largando uma vida de prostituição porque elas não aguentam mais viver naquele lugar, porque elas veem um homem de branco passando. Famílias têm gasto a sua vida em países do Oriente Médio, onde mulheres são violentadas, as crianças são espancadas,
os maridos são espancados, e tudo isso dentro de uma mesma cena, por causa do nome de Jesus, porque eles não abandonam a fé deles. Mas qual é a nossa resposta aqui no Ocidente à graça que foi liberada sobre nós? Será que a gente corresponde isso como se fosse uma graça barata ou como se fosse o maior presente que a gente pudesse ter recebido na vida? Será que de fato a gente recebeu só um chacoalhar ou nós recebemos um bom tesouro, o melhor presente? Qual é a nossa resposta e o nosso posicionamento àquilo que o Senhor tem compartilhado? Não só aqui, mas naquilo que a gente tem visto em comunidades, em lugares onde a gente reconhece a ação de Deus sobre eles. Até quando a gente vai continuar vivendo uma vida de que não tem problema, Jesus vai demorar a voltar? Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. O dia do Senhor se aproxima. E Deus deseja uma igreja santa e preparada. E não uma igreja que brinca. Vou sair um pouco agora da seriedade, vou falar igual o teólogo falou: chega de vagabundagem. A verdade é que às vezes a gente está levando a nossa vida com o Senhor na brincadeira. Será que estar diante do Senhor é um prazer para nós ou é um peso? Será que estar diante do Senhor é um privilégio ou é um fardo? Será que acordar cedo para vir num domingo de manhã que está quente é algo que a gente vem porque para depois ninguém ficar mandando mensagem porque a gente não veio, ou porque é o nosso prazer estar com os irmãos? Tem uma coisa que a Natália disse uma vez, acho que ela vai lembrar. Nós estamos indo para uma agenda ou para um encontro? Será que a nossa leitura e o nosso momento de oração é por causa de uma agenda, para a gente marcar um check lá? Ou é para um encontro com o Deus do Universo? Porque o Deus do Universo me escolheu e te escolheu. O Deus que cria e sustenta todas as coisas, Ele olha para nós e fala assim: vou salvar, porque eu quero. A gente estava caminhando para o poço, mas Ele nos tira do poço, nos lava, nos dá novas vestes e nos coloca uma mesa de banquete ao lado do seu filho. Então, qual é a nossa resposta a isso que tem sido liberado? Será que a gente ainda vai continuar flertando com o mundo? Ou viver uma vida de santidade radical? E eu não quero romantizar santidade radical não, tá, gente? Por muitas vezes vai ser ali até a gente encontrar o prazer. Mas até a gente encontrar o prazer, a gente vai na consciência de que o Senhor é digno, de que o Senhor merece o nosso melhor, porque Ele é o nosso Salvador. Então, irmãos, o meu desejo essa manhã é que o Senhor gere mais maturidade em nosso meio, que o Espírito nos auxilie numa vida de santidade, uma jornada rumo ao encontro do Senhor, a viver vidas santas, preparadas, separadas, a ponto de que se algum dia alguém vier perguntar qual é a razão da nossa fé, qual é o motivo da nossa fé, a gente consiga explicar de fato, em verdade, em vida.
Porque a verdade é que quando alguém pergunta assim, por que vocês se reúnem todo domingo de manhã? Às vezes a gente nem sabe o que a gente tem, gente que nem sabe o que responde. Por que a gente se reúne todo domingo de manhã? Quer uma agenda? Certa vez um homem, isso é uma história, eu não sei dizer se é um fato, se é uma ficção. Ele estava indo se encontrar com seus irmãos, os membros da sua igreja, e era uma igreja clandestina. Dizem que essa é uma história da Coreia do Norte. E aí, no caminho para essa igreja, veio um oficial do governo, né, do exército. E ele falou assim, se esse cara me parar, ele vai perguntar para onde que eu tô indo. E se eu disser que eu tô indo para a igreja, ele vai no mínimo me prender ou vai me matar e vai saber que tem uma igreja. Mas se eu mentir, eu tô indo contra o que o Espírito está dizendo, porque o Espírito me ensina a viver uma vida reta. E ele, no caminho daquele homem, ele começou a orar e falou assim, Espírito, me ajuda. Se eu tiver que falar com ele, me ajuda a falar a coisa certa. E o homem parou, aquele cidadão, e falou assim, para onde você está indo? E o Espírito conduziu ele a dizer, eu estou indo me encontrar com os meus irmãos na casa do meu pai, porque o meu irmão mais velho faleceu e ele deixou um testamento para a gente ler. Então, irmãos, o que a gente vem fazer aqui no domingo de manhã? É para comer um bolo? Para comer o doce que a Neila faz? Nós viemos aqui nos reunir com os nossos irmãos, porque o nosso irmão mais velho já morreu e ele deixou um testamento e uma herança para nós. Mas ele está vivo. Ainda e para sempre. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência de quem nós somos em um mundo de perversão e imoralidade. Nós somos chamados a uma santidade, mesmo que a nossa santidade e a nossa retidão custe o nosso emprego. Sabe quando seu chefe pede para você mentir? Não minta. Porque uma vida entregue ao Senhor vale mais que uma carreira bem-sucedida. Quando o pecado bater a sua porta, lembre-se que o Senhor é poderoso e que o Senhor entregou o seu próprio Filho para nos salvar, para nos livrar de uma vida de pecado, de sujeira, de imoralidade, de perversão. E é a esse Deus que a gente vem aqui louvar e bem dizer todo domingo de manhã. Então que o Senhor gere maturidade no meio da sua igreja, no meio da comunidade Manifesto, no meio da igreja do Rio, na igreja do Brasil e do mundo, porque Ele está vindo. E Ele não vai casar com uma criança, Ele vai casar com uma noiva pronta. Então que a gente possa se entregar ao Senhor. E se de algum modo isso tem refletido ou tem falado um pouco da sua vida sobre uma falta de entrega, sobre procrastinação, sobre preguiça, irmão, que você seja vulnerável no dia de hoje. O Senhor possa ministrar o seu coração, possa ministrar ao seu coração algo novo, fresco, um renovo do Espírito sobre a sua vida. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxiliador. Se a fraqueza tem tomado conta da sua vida e dos seus dias, Ele é a nossa força. Ele é um socorro bem presente e Ele pode nos sustentar, só Ele pode nos sustentar. Então que Deus te abençoe, meu irmão, e que nós cresçamos em maturidade para a glória de Deus.